dos pacientes mais... Semana passada eu dei uma aula específica sobre isso. Olha. Tá? A aula durou 2 horas e faltou muita coisa a falar ainda. Deixa eu ver quanto tempo. Brincadeira. Então, e já tem uma outra dessa programada para continuar o assunto para daqui umas semanas. Então, tentando resumir assim de maneira mais concisa, tá? A gente tem alguns receptores específicos que são os receptores canabinoides. E aí a gente tem 2 tipos, tá? Que é o CB1 e CB2. Dependendo do tecido, você vai ter mais de um tipo de receptor, mais de outro tipo de receptor, ou alguns tecidos que você tem os 2 juntos, até na mesma proporção. Dependendo, de maneira geral, tá? O receptor CB1, ele vai estar associado principalmente a tecido nervoso. Então, sistema nervoso central e periférico. Tá? E basicamente o que ele vai fazer é reduzir a atividade em determinados grupos de neurônios. Tá? Então, ele vai diminuir a atividade daquele neurônio, daquele grupo de neurônios, correto? O receptor CB2, ele está mais relacionado à parte de sistema imune. Então, a ativação dele acaba funcionando como um mecanismo de reduzir a atividade do sistema imune. Então, ele tende a reduzir a atividade inflamatória, reduzir a liberação de mediadores inflamatórios. Então, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Tá? Uhum. Só que lembra que eu falei que essas moléculas elas também vão agir sobre alguns receptores que não... Esses são os receptores específicos delas. Tá. Mas eles também agem sobre outros receptores que não são os específicos. E aí, a partir daí, a gente tem uma árvore de coisas que acontecem. Né? Mas basicamente os mecanismos principais de ação são esses. E aí ele acaba equilibrando o organismo. Exatamente, porque o que acontece? Esse sistema aqui, a gente tem esse sistema, esses receptores canabinoides, vai ser participa de um sistema que a gente chama de sistema endocannabinoide, que foi isso que eu falei que começou a ser estudado lá na década de 60 e foi sendo descoberto, receptor, os endocannabinoides, até a década de 90. Porque a gente tem moléculas nossas que são parecidas com essas moléculas da planta. Tá? Que são o que a gente chama dos endocannabinoides. Então não é à toa que essas moléculas atuam sobre o nosso organismo. É porque a gente gera substâncias que são parecidas com elas do nosso corpo. E qual que é a função desse sistema endocannabinoide? A função principal dele é aumentar ou reduzir a atividade de outros sistemas, de outras funções orgânicas. Então, ele tem uma função modulatória que a gente chama. Tá? E aí, dependendo da forma que isso é trabalhado, pode ser para mais ou para menos e tal. Então, a função principal é justamente manter a estabilidade, é manter a homeostase. Né? Essa que é a função principal do sistema endocannabinoide. Nossa, interessante. O organismo é muito interessante.